Irmãos, de que verdade é essa que João está falando? João, ele está comunicando aqui e alertando a igreja para que ela não apenas conheça a verdade, mas para que ela permaneça nessa verdade. Há uma diferença entre conhecer e viver daquilo que se conhece. Vendo o pastor falar sobre os falsos mestres, a gente sabe que isso é bíblico, que isso iria acontecer no final dos tempos, que se levantariam muitos homens com aspecto e aparência de homens de Deus, porém que não têm vida com Deus. E aqui nos chama a atenção como igreja do Senhor a termos, além de visão espiritual, discernimento de espírito, porque muitos estão sendo enganados por falsas palavras. E eu já quero te dizer uma coisa, Satanás, ele não tem objetivo, veja bem o que eu vou dizer, preste bem atenção, ele não tem objetivo de combater a verdade. O objetivo do diabo é trazer engano, então ele vai distorcer a verdade. Ele sabe que combatê-la ele não consegue, é impossível ele combater a verdade. Mas é possível que ele introduza engano e falsos ensinos, que é o famoso sofisma, que é o quê? Verdade misturada com mentiras. E aí aquele que não tem firmeza, tanto na palavra quanto no Deus da palavra, facilmente é enganado. Facilmente. Por quê? Porque contém verdade naquilo que Satanás fala. Só que não é a verdade de Deus. Consegue entender? Ele se utiliza da própria palavra, porém, ele faz mistura, ele distorce para enganar. E é triste ver o que a gente tem visto hoje em dia. Hoje em dia, antigamente, eu sou de um tempo onde as pessoas tinham vergonha, às vezes, de dizer que era crente. Lembra? Que, tipo assim, escondia a Bíblia. Porque era uma coisa... Eu vejo dois lados, eu vejo como dois pesos, duas medidas. Era algo que trazia temor. Sabe? Ninguém que estava ali no mundo brincando de ser crente tinha coragem de carregar essa Bíblia. Ontem eu estava na balada, hoje eu estou com a Bíblia debaixo do braço indo para o culto. As pessoas tinham vergonha, elas escondiam até a Bíblia, tinham vergonha. Por quê? Porque tinha mais temor. Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo é crente. Virou moda, caiu no modismo. Esses dias eu vi um vídeo, aquela Cláudia Leite, que é a mesma amiga da Ivete, dizendo que ela é cristã. Eu sou cristã evangélica, fui batizada nas águas. Misericórdia, irmão. Se você se diz cristão, mas você não segue esta palavra, você não anda sobre os mandamentos dessa palavra, é mentira. 1 João vai dizer sobre isso. Aquele que diz que ama a Deus e conhece a Deus, mas não obedece a sua palavra, esse é mentiroso. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Então dizer que conhece a Deus é muito fácil. Dizer que crê em Deus também é fácil. Agora, o nosso maior desafio quanto igreja, quanto cristãos, é viver esta palavra. É andar e permanecer sobre a obediência desta palavra. Deus, ele não está nem aí, com um português bem rasgado, Deus não está nem aí para o conhecimento que você adquire se não tem vivência nele. Porque de que adianta você conhecer muito e não aplicar nada na sua vida pessoal? Você acaba se tornando um hipócrita. Que fala a muitos, mas não vive a si próprio daquilo que fala. Então o Senhor está nos chamando nesse tempo para uma responsabilidade de assumir verdadeiramente o papel e o título que nós carregamos. Não tem como cochear em dois pensamentos. O tempo está escasso, está se findando e não dá mais para ficar em cima do muro e ficar brincando. Ora eu estou, ora eu não estou. Oscilando na fé, oscilando naquilo que diz viver. Ora eu sou muito crente, sou fervoroso, venho nos cultos, sinto a presença de Deus, eu até choro. Eu até me emociono, mas à medida que eu saio daquela porta ali, tudo volta a ser como antes.
E aí basta vir uma época festiva que eu me desvio. Eu nunca vi isso na minha vida, irmãos. Crente de época. Crente que é movido por tendência. Então você não pode ser um cristão num país tropical, porque se o verão é um problema para você, porque te desvia da presença de Deus, você tem que ir para o Polo Norte para você adorar a Deus, para você servir a Deus. Como que é isso? Porque no sábado a gente viu a preocupação do evangelista César com os jovens, por causa de verão, de praia. E na verdade isso não deveria ser uma preocupação, irmãos. Porque se a gente serve a Deus, a gente anda sobre essa verdade, a gente conheceu de fato essa verdade. Se verdadeiramente nós fomos livres do pecado, nós devíamos saber quem é a nossa identidade em Cristo Jesus. E acabou. E aí, independente se está calor, se está frio, se tem festa junina, se tem festa da agonia, eu sou cristão. Eu sei o nome que eu carrego. Eu não vou me corromper, eu não vou me contaminar. É simples assim. Nós temos o direito de fazer escolhas. Ninguém está aqui amarrado, forçado. Ninguém te obrigou a congregar nessa igreja e muito menos a confessar sua fé em Cristo. Mas a partir do momento que você fez isso, e se você fez com entendimento, você tem deveres e direitos. Só que o problema é que a gente só quer os direitos. A gente só quer os direitos de Deus. A gente quer chegar aqui, a gente quer pedir, a gente quer sentir, a gente quer ouvir de Deus, a gente quer resposta, a gente quer provisão, a gente quer bênção. A gente quer os direitos. A gente é cheio de direitos. Só que na hora da gente aplicar a nossa obediência, que são os nossos deveres como cristão, as renúncias que a gente precisa fazer diariamente, a gente não quer. A gente quer a bênção de Deus, mas não queremos a correção do Deus da bênção. Hoje a gente faz um encontro semanal de mesa de algumas mulheres, e toda semana a gente se reúne, louvor, palavra e comunhão. E hoje foi falado sobre isso, sobre Tiago, o livro de Tiago que nós lemos, falando sobre o poder da língua. E aí, olha como que a gente precisa ter muita diligência, muito cuidado na interpretação dos textos, porque é aí que Satanás entra com os enganos e a gente não pode deixar escapar alguns detalhes que são importantes para a gente não entrar por essa linha. Hoje a gente está vendo um evangelho facilitado, né? Um evangelho assim, fast food, né? Miojo, 3 minutinhos, depois ali, pum, acabou. Só que nunca foi assim. Nunca foi assim. Evangelho exige de nós renúncia, sacrifício, obediência. Quando eu digo de sacrifício, eu não estou falando de cumprir o papel que Jesus já cumpriu na cruz. Isso nós não podemos fazer, e tanto não poderíamos que ele teve que fazer por nós. Mas eu digo de se sacrificar em obediência, às renúncias da nossa carne. Isso é com a gente, isso não é Deus que vai fazer. A obra dele ele já fez e está completa. Isso é responsabilidade nossa, nos desviar do mal, nos apartar do que não convém. Isso é obrigação nossa. E aí, a gente vê hoje um evangelho assim, só do amor, né? Deus te ama, meu irmão, não julga, né? São tantas palavras poéticas, bonitas, né? Não julgar, amar o teu irmão, amar e amar. Gente, a palavra de Deus, ela é amor. Deus, ele é amor. Mas a mesma palavra que diz que ele é amor, também diz que ele é fogo consumidor, que ele é justiça. A gente olha para a cruz, a gente quer o amor que a gente vê estampado na cruz. Mas a gente se nega a enxergar na mesma cruz a justiça dele aplicada. Que se aquele que não reconheceu o sacrifício vicário dele naquela cruz e não andar obediente a essa palavra, vai sofrer duras e severas consequências. É porque Deus é mau? É porque Deus é injusto? Não! É escolha nossa. A demonstração maior de amor ele já fez, que é morrer em nosso lugar. O que mais que a gente quer? O que mais que a gente está esperando que ele faça? O nosso papel é simplesmente entender o propósito e obedecer. Só que a gente tem essa dificuldade. E aí foi mencionado sobre isso no encontro e Deus queimando no meu coração. Peraí,
Mas João 7:24 também diz: não julgueis pela aparência, mas julgai na reta justiça, que é o que? A palavra de Deus. Então esse negócio de não posso falar do pastor fulano que está escandalizando o evangelho, que está andando em contramão à verdade, que é um falso profeta, um herege, porque eu não posso julgar, porque Deus conhece o coração de cada um, porque Deus é amor e Irmão, muito cuidado. A gente não tem que fazer fofoca, a gente não tem que fazer intriga. Agora, quando você não está julgando pela aparência, mas quando você está na medida da palavra, porque você não está falando de você mesmo, você não está falando do seu próprio achismo ou sua própria convicção, porque o que eu acho, o que eu penso não quer dizer nada, se não tiver pautado à luz da palavra. O que nós pensamos e o que nós achamos, de nada vale, se não tiver alinhado com o que está escrito. Agora, à medida que o que está escrito eu aplico, e se isso respingar na vida de alguém que não está na posição, eu não estou pecando, irmãos. Está pecando porque está falando. Não, é a verdade. E a palavra, ela julga a nós, ela julga o nosso comportamento. Nós não podemos dar sentença. Quem vai para o céu, quem vai para o inferno, porque isso é papel de Deus. Mas agora, se Jesus morreu para que nós tivéssemos vida a partir dele, transformação, que sentido faz, que coerência faz esse evangelho que você pode vir do jeito que você está e permanecer do jeito que você está, porque Deus quer só o seu coração, como se Deus fosse açougueiro, tá? Ele só quer o seu coração, ele não quer a sua atitude, a sua conduta, não, ele só quer a intenção boa do seu coração. E existe um ditado no mundo que diz, dos antigos, né, que de boa intenção o inferno está cheio. Não basta só ter boa intenção, tem que ter atitude. Às vezes a atitude fala mais do que muitas palavras. E aí o que acontece? A gente fica nessa coisa. E a gente acaba se enquadrando, às vezes, em coisas que o mundo tem aplicado e que está virando uma bagunça. Hoje em dia é difícil saber quem é mesmo e quem não é, quem serve e quem não serve, porque está tudo misturado no mesmo bolo. Só que o Senhor nos chamou para sermos diferentes. O Senhor nos chamou para ser o sal e a luz dessa terra, para fazermos a diferença com a nossa vida. Sermos cartas vivas do Senhor nessa terra. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver Cristo em nós. Não pela roupa que nós vestimos apenas. Porque tem gente que se veste como crente, até fala como crente, mas não tem vida de crente. Não tem vida de Deus, com Deus. Ele vai tratar acerca de 3 aspectos: conhecer, viver, que é andar, e permanecer. A última delas, para mim, é a mais crucial. Porque não adianta eu conhecer se eu não permaneço. Eu jogo fora. Eu rejeito tudo que eu aprendi se eu não permaneço naquilo que eu conheci. E é como o pastor disse, tem muita gente se gabando porque conhece muito, porque sabe muito. E ninguém sabe, isso eu aprendi na escola, tá? Ninguém sabe tanto que não possa aprender mais, e ninguém não sabe nada que não possa ensinar alguém alguma coisa. Então a gente nunca vai saber nada na totalidade. A gente está aqui para uma evolução constante até a volta de Cristo. E a igreja devia ter essa consciência de uns ajudando os outros para crescermos em uniformidade, porque é um corpo. Né? Um querer ser melhor do que o outro ou maior do que o outro. Então, de nada vale o conhecimento que a gente adquire se nós não colocarmos em prática aquilo que nós conhecemos. Eu conheço gente que já leu a Bíblia mais de 5, 6 vezes inteira. Conhece versículo salteado de trás para frente. Tudo aqui, ó. Mas não vive aquilo que conhece. É triste. E aí, às vezes, você se depara com um irmão humilde, que às vezes não tem nem alfabetização, mal sabe ler e escrever. O que conhece, conhece porque ouviu alguém falar, mas você olha para a vida dele, é íntegra, é reta diante de Deus. Queira ser conhecido, não pelo seu conhecimento, pelos diplomas ou nomenclaturas que você carrega, mas pela presença de Deus que é evidenciada sobre a sua vida. Para onde você chegar, as pessoas olharem e falar, ali vai um santo ou uma santa mulher de Deus. Amém?
Romanos 12:2 vai dizer assim: não se conformem com o sistema deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo aqui, irmãos, ele está enfatizando que a transformação não pode ser superficial. Ela não pode ser uma coisa só meia boca, como diz, sabe? Tem que ser algo profundo. Tem que ser algo que é evidente, que nos renova o interior. Por isso que a transformação começa de dentro para fora. Porque não adianta você mudar o seu externo, você passa a se vestir até como crente, mas se o seu interior não estiver transformado, as suas atitudes continuam sendo de escravo do pecado. O texto que nós lemos fala sobre isso. Que se você conhecer a verdade e andar sobre ela e permanecer nela, você será livre. Se conhecer verdadeiramente a Jesus, se verdadeiramente conheceres o Filho, será livre. E há uma diferença entre liberdade e libertinagem. Outra coisa que as pessoas confundem. A liberdade é: eu posso, mas não devo. É aquilo. Paulo vai dizer que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo, porém, nos convém fazer. Por quê? Porque aí vai um alinhamento nosso com o Espírito Santo, daquilo que agrada ou desagrada a Deus. Então, existem mandamentos, veja bem, que são uniformes para todos. Não tem aquela coisa, porque também as pessoas às vezes pegam um gancho nisso aí e quer distorcer, e aí a gente vê o diabo entrando, querendo distorcer a verdade. Ah, mas o Espírito Santo não tocou no meu coração, se ele tocar no meu coração eu faço, se ele não tocar... Gente, é palavra. Deus já disse que não é não. Você está esperando o Espírito Santo te tocar para te... Então você não foi convencido por ele. Então você não conhece a Cristo. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vai ter juízo. Só que tem gente que finge demência. Desculpa a palavra, mas finge demência. A pessoa está toda errado, quer continuar errado, está fazendo cara de paisagem. Tipo assim, o Espírito Santo não me incomodou ainda não. Se ele me incomodar, quem sabe eu deixo isso para lá. É conhecer a verdade e andar sobre a verdade. A partir do momento que nós temos a nossa vida transformada, 2 Coríntios também 5,17 vai dizer que, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se o nosso passado passou, se não há nenhuma mais condenação sobre nós, porque Jesus levou a cruz, agora Satanás não tem mais o que nos acusar. Porque o direito que nós tínhamos, na verdade, era de morte. Se é que você quer ouvir o direito que a gente tinha, era de morte. O único direito que nós tínhamos era de morte. E ele tomou para si próprio essa morte que era nossa, essa condenação que era nossa. E nos trouxe o direito à vida e à vida eterna. Só que quando ele faz isso, não é só os nossos pecados que ficam cravados na cruz e a sentença é rasgada, a sentença de acusação que estava sobre nós é rasgada, mas o nosso passado também fica para trás. Então, se eu não sou mais aquela criatura que eu era antes, se eu não cometo mais as práticas que eu cometia antes, a minha vida tem que ser diferente. Não tem como servir a Deus da mesma forma. É ilusão isso. Essa coisa de achar que vai vir para a igreja, que vai confessar a fé em Cristo e vai viver uma vida assim, no oba-oba. Cuidado. Muito cuidado. Porque o que a gente mais tem visto isso na igreja atual é isso. Não tem mais palavra de confronto, de pecado. Não tem. Porque os líderes, os pastores estão mais preocupados em agradar o membro, a membresia da igreja, por conta do que já foi falado, por conta do dízimo. E se prega uma palavra, que a palavra não é que ela é dura, ela é confrontadora. Porque palavra que não te confronta, não te transforma. Palavra que aguça o ego é de coach. Se você quer ter palavra de conforto,
Claro que existem palavras que vão ser de consolo e de conforto, mas palavra que nos transforma vai ser palavra que vai confrontar o nosso pecado. E aí é tão simples de entender, irmão, porque a matemática é simples aqui. Até eu que sou péssima em matemática, entendi. É só você entender que Deus te amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer em seu e meu lugar. Olha o peso que tem essa palavra. Esse amor é imensurável. Não tem como, por mais que a gente se esforce para tentar alcançar o entendimento desse amor, foge. A gente não tem capacidade para entender o tamanho desse amor. E aí a gente tem a cara de pau de falar assim, mas que palavra dura. Ah, mas Deus não me ama. Ah, não. Ele te ama tanto que ele confronta a mim e a você, o nosso pecado, justamente porque ele quer nos salvar da condenação. Ele não quer nos deixar que estejamos cegos e perdidos. A intenção de Deus não é uma intenção de trazer revolta. Não, pelo contrário. O confronto de Deus é benéfico para nós. É mais uma demonstração de amor e de cuidado. Quando Deus diz não para nós, não faça isso, não vá por esse caminho, não é porque Deus é mau não, irmãos. É porque Ele justamente quer o nosso bem. E Ele sabe na sua onisciência todas as coisas que nós não temos conhecimento, Ele sabe. E Ele sabe que para aquele lado, por aquele caminho, não vai ser bom para você, vai ser morte espiritual. Então Ele tenta nos conduzir como o bom pastor que Ele é, porque o bom pastor ele conduz as ovelhas com o quê? Com cajado. E vai ter hora que o cajado vai ter que bater, vai ter que ferir a ovelha. Porque a ovelha é teimosa, a ovelha às vezes ela quer desgarrar do rebanho. E para trazer ela de volta, às vezes ele tem que quebrar até as pernas dela. Só que quando ele traz de volta, ele cuida. Ele tosa ela, ele alimenta ela, ele trata das feridas dela. Na casa do Pai tem lugar na mesa. Tem lugar de honra. Só que muitas das vezes nós não estamos libertos do pecado, da escravidão, e o nosso comportamento continua sendo de escravo. Às vezes a gente prefere estar comendo as bolotas de porco que está no chão do que estar sentado na mesa do Pai. Só que para você estar sentado à mesa do Pai, tem lugar? Tem. Mas a casa do Pai tem regra. A casa do Pai tem princípio. Para comer bolota, não. Basta você estar ali no chiqueiro. Você é só mais um. Só que para Deus você não é uma estatística. Para Deus você não é só mais um. Para Deus você não é só um número. Alabarassuri andarabácia. Deus, Ele te conhece pelo teu nome. Não sei quantos milhões de habitantes que existem, bilhões, sei lá, na Terra. Deus, Ele sabe quem é um por um. Aleluia. Cada qual com a sua vida, com a sua personalidade, de onde veio, de onde nasceu, a sua linhagem. Ele conhece o que vai dentro do teu coração antes mesmo de você abrir a boca para falar com Ele. Que Deus é esse, irmão? Glória a Deus. Ele te conhece, Ele te chama pelo nome. Aleluia. Existe amor maior que esse? Só que o amor dele é tão grande, nos confronta tanto, que nós não temos como continuar da mesma forma. Porque se não tivesse necessidade, irmãos, de mudança, de transformação, não teria também necessidade de Jesus morrer por nós. Simples assim. A matemática é simples. Olha, pode continuar do jeito que está. Então, para que Jesus morreu? Se pode ser do nosso jeito. Ah, por quê? Porque Deus não aceita o nosso jeito, porque o nosso jeito é ruim. O nosso jeito é mau, é perverso, é contaminado pelo pecado. É por isso que Ele nos traz para uma vida nova nele. Porque Ele sim tem algo de bom para nos oferecer. Nada, absolutamente nada. Ninguém que está aqui, ninguém na face da terra tem nada de bom para oferecer se não venha dele. De nós mesmos, da nossa própria natureza caída, pecaminosa, nós não temos nada de bom para oferecer. Tudo que há de melhorzinho em nós vem dele. Vem dele. Aqui Paulo ele fala da criação de uma nova vida em Cristo.
onde não cabe mais as práticas antigas. O antigo modo de viver é substituído por um novo ser, renovado por Cristo. A mudança, irmãos, ela é reversível, transitória e superficial. Por exemplo, eu mudo esse vaso daqui para aqui, certo? Mas isso é permanente? Sim ou não? Amanhã eu posso voltar com ele para cá. Isso é mudança. Isso é o que a maioria de nós fazemos. Nós mudamos de religião, mudamos de ambientes que frequentamos, mudamos algumas práticas até, mas não houve transformação genuína. Transformação é algo que é irreversível, é imutável, abrange profundidade. Mais profundo. Foi uma transformação, não tem como voltar atrás. E é assim que o Senhor espera de nós. Que quando há essa transformação, essa virada de chave, nós não voltemos mais ao velho homem. Sabe, é irreversível, não tem como voltar mais às velhas práticas, acabou. Ficou no passado, eis que tudo se fez novo. Deus não quer uma mudança momentânea, sabe, passageira, que daqui a pouco você está lá de novo, cometendo as mesmas coisas, oscilando na fé.